Newgrange é o monumento da Idade da Pedra mais famoso da Irlanda, um verdadeiro marco da pré-história erguido há mais de 5.000 anos. Localizado no coração do Vale de Boyne, esse antigo túmulo de passagem, mais antigo que as pirâmides de Gizé e Stonehenge, tem sido um mistério por séculos. Mas o que foi recentemente descoberto nas profundezas de suas pedras antigas vai além de qualquer expectativa. Por milênios, Newgrange foi um local sagrado de rituais e cerimônias, guardando segredos que a história tentava esquecer. Cientistas usaram tecnologias de ponta para sequenciar o DNA de restos mortais humanos que estavam selados por mais de 5.000 anos, e o que encontraram desafiou todas as explicações. Será que os vestígios genéticos encontrados no túmulo pertencem aos primeiros reis-deuses da Irlanda? Esses resultados não apenas questionam o que sabíamos sobre a sociedade pré-histórica, mas também levantam questões que desafiam nossa compreensão do passado. Mas este não é apenas mais um achado arqueológico. A descoberta é uma revelação que obriga a humanidade a olhar para Newgrange sob uma nova perspectiva. Um monumento que, apesar de ter resistido ao teste do tempo, parece manter um vínculo misterioso com os primórdios da civilização. O que ele realmente representava? Quais eram as crenças que guiavam os que ali descansam? E o que mais poderia ser escondido nas sombras da história irlandesa? Nos campos ondulados do Vale de Boyne, Newgrange se ergue imponente, cercado por pedras esculpidas com espirais, diamantes e padrões que ainda não conseguimos desvendar completamente. Não é apenas um túmulo, não é apenas uma estrutura, é um testemunho de uma era distante, talvez mais avançada em certos aspectos do que imaginávamos. O monumento que desafiou o tempo agora nos desafia a reescrever tudo o que pensamos saber sobre os povos antigos da Irlanda. A história de Newgrange é mais do que uma lenda antiga. Ela começa muito antes de qualquer civilização conhecida, em uma época em que a humanidade buscava respostas nos céus e deixava mensagens em pedra para as gerações futuras. Newgrange se erguia imponente, como uma enigmática testemunha do passado. Seus 80 metros de largura e 12 metros de altura eram uma manifestação de algo muito maior do que simples pedra e terra. Algo que, mesmo após mais de 5.000 anos, ainda deixa no ar o toque místico de sua origem. Ali, no coração daquele gigantesco monumento, uma passagem se estendia por quase 20 metros, levando a uma câmara cruciforme que, ao longo dos milênios, permaneceu silenciosa e intacta. Sem argamassa, sem qualquer tipo de adesivo que unisse as pedras. Apenas elas, firmemente colocadas, resistindo ao tempo. E, acima de tudo, uma abertura aparentemente insignificante. Uma caixa de teto que, a cada solstício de inverno, liberava um raio de luz que atravessava o corredor e iluminava o centro daquela câmara, de uma maneira tão precisa que só poderia ser obra de algo além da simples intuição humana. O que as mãos ancestrais de Newgrange realmente sabiam sobre os astros? O que movia aqueles que erigiram esse colossal monumento? Lendas, durante séculos, tentaram dar forma ao mistério. Para muitos, Newgrange era mais do que um túmulo, era um portal. O lar dos deuses, o centro de uma magia ancestral onde os vivos e os mortos se encontravam. Agricultores e habitantes da região, temerosos da força sobrenatural do local, evitavam até mesmo tocar nas pedras, como se o simples ato de perturbar seu silêncio pudesse trazer má sorte. Mas foi só muito tempo depois, no século XVII, que os arqueólogos começaram a se aproximar de uma explicação mais científica para o que ali estava. A descoberta de suas maravilhas arquitetônicas e o fenômeno do solstício despertaram ainda mais curiosidade. Mas quem eram as pessoas que ergueram tal monumento? É o que elas queriam nos dizer. Os cientistas, antes de mais nada, não tinham respostas claras. Mas uma coisa era certa. Não era apenas uma construção de pedra, era uma mensagem que resistiria à passagem do tempo, que ultrapassaria gerações. A escavação do século XX revelou fragmentos que logo seriam analisados com mais profundidade. Os restos mortais encontrados não eram comuns. Eles não pertenciam a qualquer ser humano simples, mas a pessoas escolhidas. E é aí que a história se torna ainda mais intrigante. O uso da tecnologia de sequenciamento de DNA mudou tudo. Fragmentos de ossos que por milênios tinham sido silenciados pela morte e pela terra agora estavam revelando seus segredos. O que os cientistas descobriram fez com que os pesquisadores reconsiderassem toda a história da Irlanda pré-histórica. Aqueles restos mortais não pertenciam a qualquer agricultor comum, mas a pessoas de linhagem rara, possivelmente relacionadas entre si, uma descoberta que à primeira vista poderia ser considerada uma coincidência. Mas quando mais fragmentos de DNA foram analisados, a verdade se tornou cada vez mais clara. E foi nesse momento, no século XXI, que os cientistas chegaram a uma conclusão chocante. Os indivíduos enterrados no coração de Newgrange, cujos ossos estavam marcados pela escolha ritualística,
possuíam uma conexão direta com o poder divino, um poder que ecoa em várias culturas antigas. O DNA revelava uma linhagem direta, e não qualquer linhagem, mas uma linhagem restrita. Uma linhagem de governantes, de figuras elevadas, quase como deuses. Como isso seria possível? Como um povo de agricultores poderia ter sido governado por seres cujas linhagens eram consideradas quase divinas? A resposta, como tantas outras em Newgrange, permanece envolta em mistério. Mas, sem dúvida, uma coisa se tornou evidente. Newgrange não era apenas um cemitério, era um templo, um local sagrado, onde o sol e a terra se encontravam, onde o poder e o divino se misturavam e onde a humanidade buscava um elo com os céus. Agora, diante de todos nós, a pergunta ainda persiste. Quais segredos restam por descobrir? Se a ciência já conseguiu revelar tanto, o que mais está escondido nas sombras de Newgrange, esperando para ser desvendado? Se você achou essa história tão intrigante quanto eu, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas para que possamos juntos continuar desvendando os mistérios que ainda cercam este monumento enigmático. A ciência aponta para práticas de parentesco incomuns, mas o significado dessas práticas permanece aberto à interpretação, e é justamente isso que torna Newgrange tão fascinante e ao mesmo tempo assombrosa. Cada descoberta parece responder a uma pergunta, mas ao fazê-lo surge uma nova onda de questões. Se essas elites realmente existiram, como ascenderam ao poder? Teriam sido escolhidas por seu vasto conhecimento do cosmos, pela sua habilidade em comandar a mão de obra, ou havia algo ainda mais profundo em jogo, algo espiritual que unia toda a comunidade? E se Newgrange foi, de fato, o local de descanso dessas figuras lendárias, que outros segredos podem estar ainda ocultos nos túmulos de passagem espalhados pela paisagem da Irlanda? No fim, Newgrange nos lembra que a pré-história não é silenciosa, ela sussurra através da pedra, do mito e do osso. O monumento ainda permanece de pé, perfeitamente alinhado com o Sol, como há mais de 5 milênios, observando a mudança das estações. As pessoas que o construíram já se foram, mas sua presença ressoa em cada espiral esculpida, em cada raio de luz que toca a câmara interna ao amanhecer. A recente descoberta do DNA é apenas uma peça dessa história imensa. Muitos outros segredos ainda permanecem enterrados, aguardando o momento em que ciência, paciência e talvez um toque de acaso os tragam à luz. Até lá, o mistério dos chamados reis-deuses da Irlanda continuará por despertar fascínio, debate e inquietação, suficientes para nos fazer olhar para Newgrange com perguntas que talvez nunca possamos responder completamente. O que você acha disso? Deixe-nos saber nos comentários.